Lição de número 13: Resistindo às sutilezas de Satanás. Querido professor, professora, chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo desse trimestre, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. São sutilezas que tentam atacar a Igreja tanto por dentro quanto por fora. Talvez nunca na história da Igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos. Meus irmãos, nesta lição veremos como a Igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E olhem, meus queridos irmãos, hoje estudaremos a última lição deste trimestre, resistindo às sutilezas de Satanás. Agradecemos a todos os irmãos que durante este trimestre estiveram conosco, compartilhando a palavra de Deus. E queremos que você continue no próximo trimestre, onde estaremos estudando 13 preciosas lições sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Portanto, irmãos, nossos agradecimentos a todos os queridos professores, pastores que estiveram conosco durante esse terceiro trimestre de 2022. E eu conto com você para que no próximo trimestre estejamos todos juntos estudando, compartilhando a palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje estudaremos a última lição do nosso trimestre e eu convido você a estudar conosco esta preciosa lição. Então se prepare, pegue uma caneta, papel para fazer as suas anotações, porque hoje temos muitas informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. Vamos à introdução da nossa lição? Muito bem, meus irmãos, lição de número 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Texto áureo diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. A verdade prática diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Muito bem, meus queridos irmãos, leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículos de número 4 até o versículo de número 10. Vamos à apresentação da nossa lição. Na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 4 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Então, o primeiro objetivo é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo Jesus. O segundo objetivo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras Sagradas. E o terceiro objetivo, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E quarto objetivo, incentivar o comprometimento com a igreja local. Ainda na apresentação da lição, nós temos aqui uma parte chamada motivação, que fala assim: diante dos diversos ataques contra a Igreja de Cristo, as nossas armas não podem ser carnais. Precisamos, meus irmãos, compreender o que de fato está acontecendo, mas a nossa maneira de reagir deve ser bíblica, segundo, espiritual. Isso passa pela submissão a Cristo, pelo comprometimento com as Escrituras,
pelo comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e, finalmente, meus queridos irmãos, o comprometimento com a igreja local. Então você já percebeu que a aula de hoje está maravilhosa, não saia daí porque certamente você será ricamente abençoado por Deus. Estudaremos, meus irmãos, os 4 pontos da lição. Cada ponto tem 2 subtópicos. No primeiro ponto, comprometimento com uma vida centrada em Cristo Jesus, Cristo o Salvador e Cristo o Senhor. No segundo ponto, comprometimento com as Escrituras Sagradas, porque ela é a revelação de Deus e também a regra de fé e conduta para o crente. Ainda no terceiro ponto, estudaremos o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que trabalha também no plano da redenção e é ele quem conduz o homem a Cristo. E estudaremos também uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é, se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço a você é, assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente vão lhe auxiliar no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é, dê um like, deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. Caso você tenha perdido alguma lição, é só consultar a nossa playlist. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. E o primeiro tópico, Cristo o Salvador. É importante afirmar que todo ataque à igreja e às verdades da fé cristã, de fato, é um ataque contra Cristo. Quando Paulo perseguiu os cristãos para maltratá-los e matar, foi-lhe revelado pelo Senhor que, na verdade, ele estava perseguindo a Cristo. Perceba, meus irmãos, escrevendo ele à igreja de Corinto, o apóstolo disse, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Veja que a integridade do evangelho estava sendo atacada em Corinto. O evangelho se misturava com filosofias. Os coríntios queriam um evangelho híbrido, misturado com a sabedoria humana. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. Estamos vendo essa mesma tendência na igreja contemporânea. A tendência de querer o evangelho e alguma coisa mais. A tendência de rejeitar a simplicidade e a pureza do evangelho. No século XIX, houve uma grande tendência de misturar o evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência da época. Isso desaguou no liberalismo teológico que tem matado muitas igrejas. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico, Cristo o Senhor. Perceba, meus irmãos, se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Ser cristão
é receber a Cristo como Senhor. A vida cristã começa com a submissão ao senhorio de Cristo. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. Agora, veja isso, meus queridos irmãos. Jesus é apresentado como Salvador 22 vezes no Novo Testamento e 650 vezes como Senhor. A grande ênfase no Novo Testamento está no senhorio de Cristo Jesus. Então, ser cristão é andar nos passos de Jesus e andar como ele andou. Um falso cristão pode enganá-lo por algum tempo. Dimas amou o mundo e abandonou a fé. Judas traiu o mestre. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. O cristão verdadeiro é aquele que anda em novidade de vida, vive no Espírito, segue os passos de Jesus e anda como Cristo andou. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo ponto da nossa lição, comprometimento com as Escrituras, e o primeiro tópico, Bíblia, a revelação de Deus. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados. Outras vezes, a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. E hoje, meus queridos irmãos, não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Meus irmãos, é importante afirmar que a Bíblia é a revelação divina escrita. Ela revela claramente a existência de Deus. Na Bíblia, temos um documento autenticado que nos faz conhecer a Deus através da sua própria revelação. Assim como alguém que quiser conhecer história, ciência ou qualquer outra matéria, procura estudar a literatura adequada para conseguir o conhecimento desejado, não é verdade? Assim também, aquele que verdadeiramente quer fazer a vontade de Deus, conhecerá se essa doutrina é de Deus ou não. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico diz assim: Bíblia, regra de fé e conduta. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, quando ela é crida e obedecida, torna-se verdadeiro guia para o viver cristão. O próprio Cristo nos adverte aos exames das Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. O apóstolo Tiago afirma que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação.
Muito bem, meus queridos irmãos, já estudamos no primeiro ponto comprometimento com uma vida centrada em Cristo Jesus, e assim nós vamos resistindo às sutilezas de Satanás. No segundo ponto, estudamos comprometimento com as Escrituras, e agora, no terceiro ponto, nós vamos estudar comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Então perceba que no primeiro ponto nós falamos de uma vida centrada em Cristo, no segundo ponto, uma vida centrada nas Escrituras Sagradas, e agora estudaremos uma vida cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Fazendo isso, queridos irmãos, a gente vai realmente resistir às sutilezas de Satanás, que é o tema da nossa lição. Terceiro ponto, portanto, o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o primeiro tópico, o Espírito Santo no plano da redenção. Perceba, o Espírito Santo tem um papel fundamental na salvação, pois é ele quem convence a pessoa de que ela precisa de um Salvador e que não consegue chegar lá pelos seus próprios esforços. É muito comum, meus queridos irmãos, ouvirmos história de cristãos que pregaram por anos o Evangelho para uma pessoa se converter e não vê nenhum progresso. Mas, de repente, essa pessoa percebe que precisa de Cristo, aceita-o e tem sua vida transformada. O que será que aconteceu? Porque de uma hora para outra ela cai em si e muda sua forma de viver. É o Espírito Santo que convence a pessoa de que ela precisa de Jesus. E quem seria esse ser divino em sua função? Veja que o Wayne Grudem diz em seu livro: a tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo, especialmente na igreja. Segundo tópico, meus queridos irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo. Veja, ser cheio do Espírito Santo significa ter uma experiência poderosa com a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Para ser cheio do Espírito Santo, basta buscar e pedir com fé. Vejamos, meus queridos irmãos, o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18 até o versículo de número 20. Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças continuamente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso explica, meus queridos irmãos, que o Espírito Santo pode lhe encher e que essa é uma experiência maravilhosa. O resultado é grande alegria, louvor e gratidão a Deus. O Espírito Santo lhe torna mais desinibido e capaz de dar glória a Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se apoderava de certos homens de Deus em alguns momentos de suas vidas. Nesses momentos, eles ganhavam força e coragem para fazer a obra de Deus. Eles ficavam, sabe como, irmãos? Cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, veja, no Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos tiveram e ficaram cheios do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles como línguas, como que de fogo, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 até o 4. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus Cristo, mas nesse dia tiveram uma experiência especial que os capacitou a proclamarem o Evangelho pelo mundo inteiro.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o quarto ponto da lição: comprometimento com a igreja local, a igreja como corpo de Cristo. Meus irmãos, a igreja é um corpo, somos um corpo com um objetivo específico. Principal objetivo do corpo qual é? É expressar a vida do Espírito Santo de Deus, a vida de Cristo Jesus. O contato de Cristo com o mundo é por meio do corpo. Em outras palavras, o propósito do corpo é de se relacionar com o mundo exterior. O corpo é a expressão do Espírito. Esta é a principal responsabilidade da igreja como corpo: expressar a vida e a glória de Deus. O contato do mundo com Deus se faz pela igreja. Então perceba, fazer parte do corpo de Cristo significa ser representante de Deus no mundo em que nós habitamos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores, temos a responsabilidade de representar o nosso Senhor diante de toda a humanidade. Jesus deu-nos poder e autoridade, a fim de que tornássemos seus representantes. Portanto, meus irmãos, no segundo tópico, o lugar e a importância de cada membro da igreja é o que nós vamos estudar agora. Um dos grandes problemas com a igreja é a insatisfação de cada membro com o seu papel no corpo de Cristo. Parece haver um descontentamento geral de cada cristão como membro no corpo de Cristo. Pelo menos, isto é o que percebemos dos cristãos de Corinto. Veja, meus irmãos, Paulo usa a unidade do corpo para ensinar a importância de cada cristão no corpo de Cristo. Ele sugere uma situação irônica, um suposto diálogo entre os membros do corpo, em que o pé diz: porque não sou mão, não pertenço ao corpo. E o ouvido diz: porque não sou olho, não pertenço ao corpo. O pé parece ter inveja das mãos e por isso se desvaloriza como pé. Os ouvidos também não estão nada satisfeitos em escutar, mas desejam ver. E assim, o apóstolo poderia levar a efeito a reclamação de cada parte insatisfeita do corpo. Imagine o que aconteceria com o seu corpo se não tivessem os pés nem os ouvidos. Agradeça a Deus por ser quem você é e por ter o papel que você tem no corpo de Cristo. Não sinta inveja dos outros membros, nem ache que eles têm uma importância maior do que a sua. Pelo contrário, creia que foi Deus quem estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Isto é uma grande evidência do amor de Deus por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Por isso, levante-se neste dia e com seus dons e habilidades, sirva ao Senhor de todo o seu coração, porque você tem importância sim no corpo de Cristo Jesus. Eu tenho essa palavra de Deus para você, para que você agasalhe essa palavra aí no mais íntimo do seu coração e seja consolado e confortado pelo Espírito Santo de Deus, porque você sim é membro do corpo de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim desta importante lição e deste trimestre maravilhoso. O nosso propósito aqui foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos, irmãos, professores, professoras. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana, onde estaremos iniciando mais um precioso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.